seja muito bem-vinda ao canal Viva Bem na Menopausa. Aqui você vai ver que é possível que você mantenha sua qualidade de vida depois dos 45 anos e ainda se livre dos sintomas da menopausa de maneira natural. Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista e o tema de hoje é memória. Então fica aqui comigo, mas antes curte esse vídeo e se inscreva aqui em nosso canal. Você já deve ter ouvido falar nas ondas de calor, na perda da elasticidade da pele e outras consequências. Mas você sabia que na menopausa também afeta o seu cérebro? Se você está se sentindo com a memória fraca, anda se esquecendo das coisas com muita facilidade, se você tem dificuldade de se concentrar nas suas atividades do dia a dia, eu quero te falar que a sua memória também pode ser afetada nesse período da menopausa. O nevoeiro cerebral é um dos sintomas menos conhecidos e acontece, então, quando o seu cérebro está ali na marcha lenta. Mas é importante, então, que você entenda que você não é a única que tem sofrido com esse tipo de sintoma. Cerca de 60% das mulheres que estão chegando ou já estão na menopausa sofrem com esse tipo de problema devido às oscilações hormonais, principalmente do estrogênio, que acaba sendo fundamental no funcionamento do cérebro. Essas oscilações acontecem de uma maneira muito rápida e a gente não tem nem tempo de se adaptar a elas. E é a partir desse momento, então, que começam a aparecer os maiores problemas. No nosso cérebro ficam os receptores de estrogênio e muitos deles localizados em uma região cerebral que é importante tanto para fixar quanto para recuperar certos tipos de memória. E é por isso então que alguns sintomas do nevoeiro mental podem ser confundidos com doenças neurológicas, como por exemplo o Alzheimer. Então, é por isso que você tem dificuldade de reter e armazenar as memórias de curto prazo. Você pode se esquecer delas com mais facilidade, pode também se esquecer daquilo que você estudou, você pode não se lembrar o nome das pessoas e pode também se esquecer aonde guardou a sua chave de casa. Esse nevoeiro mental vai melhorar à medida que o cérebro se acostume a funcionar com um pouco de estrogênio que você está tendo nesse momento. Agora deixa eu te contar uma curiosidade que talvez você não conheça. Você já ouviu dizer de alguém que possui memória de elefante? O que será então que isso quer dizer? A expressão memória de elefante é usada para se referir a pessoas que demonstram possuir uma boa memória, sendo ela uma qualidade incrível dos elefantes. Eles têm um cérebro bem grande e podem se lembrar não somente dos seus pares, daqueles que eles convivem, mas de qualquer outra criatura que tiveram contato em algum momento da sua vida, mesmo que esse momento tenha sido breve. Para sobreviverem, esses animais acabam desenvolvendo uma importante habilidade de reter informações por um longo período de tempo, e isso acaba permitindo que eles acabem caminhando por quilômetros à procura de comida e de água e memorizando então os locais exatos pelos quais eles passaram e principalmente de onde eles retiraram os seus alimentos, para então eles retornarem a esse exato local depois. E você sabia que a sua capacidade é muito superior à desses animais? Nós somos os únicos capazes de ter realmente uma super memória em todo o reino animal. Mas você então deve estar se perguntando, por que os elefantes então têm uma boa memória? Essa característica acaba sendo possível pelo fato do cérebro de um elefante ser capaz de reter muitas informações, assim como nós seres humanos. O cérebro humano e dos elefantes têm muitas similaridades. Eles possuem uma grande habilidade cerebral de resolver os problemas. Entendeu então o que eu quis dizer com memória de elefante e por que as pessoas desejam ter tanto uma igual? A memória não somente nos ajuda a sermos mais inteligentes, mas ela também é muito útil para melhorar o desempenho em nossas atividades do dia a dia. Agora eu quero te falar sobre outras possíveis causas que também podem estar prejudicando a sua memória, além dessas oscilações hormonais que você enfrenta no período da menopausa.
A primeira delas é o estresse e a ansiedade. A ansiedade é a principal causa da perda de memória, pois os momentos de estresse causam a ativação de muitos neurônios e regiões do cérebro, o que torna mais confuso e dificulta as atividades, mesmo que para uma tarefa simples, como se lembrar de alguma coisa. Por esse motivo, é comum haver a perda de memória repentina ou um lapso após um acontecimento estressante, por exemplo. O tratamento da ansiedade faz com que a sua memória volte ao normal, o que pode ser feito então com atividades relaxantes, como por exemplo a meditação, a yoga, a prática de exercícios físicos ou até mesmo com sessões de psicoterapia. Para casos de ansiedade intensa e frequente, pode ser necessário o uso de remédios como ansiolíticos, que devem ser prescritos pelo seu médico. O segundo ponto é a falta de atenção. A simples falta de atenção em alguma atividade ou em alguma situação faz com que você se esqueça muito mais rápido de alguma informação. Então, quando você está ou é muito distraída, é mais fácil você se esquecer de detalhes como, por exemplo, um endereço, um número de telefone ou aonde você aguardou as suas chaves, por exemplo, não sendo necessariamente um problema de saúde. E como tratamento, a memória e a concentração podem ser treinadas com exercícios de atividades que vão ativar o seu cérebro, como por exemplo, a leitura de um livro, fazer um curso novo ou simplesmente um jogo de palavras cruzadas. A meditação também é um exercício que estimula a manutenção do seu foco. O terceiro ponto é a depressão. A depressão e outras doenças psiquiátricas, como por exemplo a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada ou até mesmo o transtorno bipolar, são doenças que podem causar um déficit de atenção e afetar então o funcionamento de neurotransmissores cerebrais, sendo uma importante causa para a alteração da memória e até podem confundir-se com a doença de Alzheimer. Então, para resolver esse problema, o tratamento deve ser iniciado com antidepressivos ou medicamentos que devem ser orientados pelo médico para a melhora dos sintomas. A psicoterapia também é super importante para auxiliar nesse tipo de tratamento. Outro item é o hipotiroidismo. Ele é uma importante causa da perda de memória, pois quando não tratado de maneira adequada, acaba causando lentidão do metabolismo e prejudica o funcionamento cerebral. Geralmente, a perda de memória pelo hipotiroidismo é acompanhada de outros sintomas, como por exemplo, o sono excessivo, a pele seca, unhas e cabelos quebradiços, a depressão, dificuldades de concentração e o cansaço intenso. O tratamento do hipotiroidismo é orientado pelo clínico geral ou pelo endocrinologista com medicamentos e a sua dose é adaptada para o grau da doença de cada pessoa. Outro item, então, é a falta de vitamina B12. A deficiência dessa vitamina acaba acontecendo com veganos sem acompanhamento nutricional, ou pessoas com desnutrição, alcoólatras, ou pessoas que tenham alterações na capacidade de absorção do estômago, como acontece, por exemplo, na cirurgia bariátrica. Pois é uma vitamina que acabamos adquirindo através da alimentação equilibrada, principalmente com a carne. A falta dessa vitamina altera o funcionamento cerebral e prejudica a memória e o raciocínio. O tratamento para a deficiência da vitamina B12 é feito então através da reposição dessa vitamina com uma alimentação equilibrada, na forma de suplementos nutricionais ou em caso de má absorção pelo estômago, é feita com injeções. Outro item é o uso de remédios para a ansiedade. Alguns medicamentos podem provocar um efeito de confusão mental e prejudicar a sua memória, sendo mais comum em pessoas que usam sedativos de forma frequente, ou pode ser efeito colateral de remédios de vários tipos, como anticonvulsivos e alguns medicamentos para labirintite. Esses efeitos variam de pessoa para pessoa, portanto é sempre importante relatar ao seu médico os remédios usados caso haja suspeita de alteração da sua memória. Mas então, como melhorar a memória na menopausa? Existem alternativas que você pode fazer de forma natural e que vão ter um impacto positivo na forma como você se lembra das coisas.
Entre as medidas que você pode tomar, experimente. Em primeiro lugar, fazer atividades físicas. O exercício é bom para o corpo e para a mente. A atividade física vai regular e facilitar o crescimento e a reparação das células e vasos sanguíneos do seu cérebro. Porém, evite fazer exercícios muito tarde, pois isso pode interferir no seu sono. A recomendação é que mulheres na pré e na pós-menopausa façam pelo menos 30 minutos de exercício moderados por dia, 5 vezes por semana. Os exercícios aeróbicos e os treinamentos de força podem ajudar a manter a sua mente em forma. O segundo item importante é tenha uma boa noite de descanso. A privação de sono pode prejudicar o funcionamento do seu cérebro. Então, crie uma rotina de sono saudável, indo para a cama e acordando na mesma hora todos os dias. Tente não confiar em cochilos ou em cafeína para regular o seu sono. Mantenha o quarto fresco e bem ventilado para evitar as ondas de calor e tome medidas para diminuir quaisquer outros distúrbios do seu sono. O terceiro ponto, então, é que você aprenda a desestressar. Quando estamos estressados, o nosso corpo acaba liberando hormônios de estresse, como o cortisol. A longo prazo, a superprodução do cortisol pode danificar a nossa memória e o nosso aprendizado. O estresse do envelhecimento somado ao trabalho, às responsabilidades familiares pode ser insuportável. Aprenda então a lidar com a meditação consciente e técnicas de relaxamento. Muitas mulheres acabam considerando a yoga uma boa fonte de exercícios e relaxamento. Cuide da sua alimentação. Eu quero te apresentar então aqui nesse vídeo 7 alimentos que são péssimos para o seu cérebro e você nem percebe. Vamos então começar com as bebidas açucaradas. Uma pesquisa publicada pela Associação de Alzheimer e Demência mostrou que pessoas que consomem as bebidas açucaradas de forma frequente, como os refrigerantes, sucos de frutas, têm mais chances de adquirir problemas de memória. Os pesquisadores também descobriram que as pessoas que bebem esses produtos diariamente estão 3 vezes mais propensas a desenvolver o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e a demência. Além de expandir a cintura, a alta ingestão de bebidas açucaradas também aumenta o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Os carboidratos simples também se encontram nessa lista, incluindo os açúcares e os grãos altamente processados, como o arroz branco, bolachas, pães e outros alimentos produzidos com farinha branca. Esses tipos de carboidratos geralmente têm um alto índice glicêmico, e isso significa que o seu corpo os digere de uma maneira rápida, causando um aumento nos níveis de açúcar do sangue e de insulina. Além disso, quando consumidos em grandes quantidades, esses alimentos costumam ter uma alta carga glicêmica. Alimentos desse tipo, então, podem prejudicar a memória de crianças e de adultos. Os carboidratos saudáveis de baixo índice glicêmico, então, vão incluir os alimentos como os vegetais, as frutas, legumes e grãos inteiros, que são os grãos integrais. Os alimentos ricos em gorduras trans também devem ser evitados. A gordura trans é o nome dado à gordura vegetal, que passa por um processo industrial e que pode ter um efeito prejudicial na saúde do nosso cérebro. Embora as gorduras trans ocorram naturalmente em produtos de origem animal, como as carnes e os laticínios, esses não são a grande preocupação. Os grandes problemas são as gorduras trans que foram produzidas industrialmente. Essas gorduras artificiais podem ser então encontradas em margarinas, em salgadinhos, bolos prontos e biscoitos pré-embalados. Alguns estudos descobriram que quando as pessoas consomem maiores quantidades de gorduras trans, elas tendem a ter um risco maior de desenvolver doenças de Alzheimer, memória fraca, menor volume cerebral e declínio cognitivo. No entanto, alguns estudos não encontraram uma associação entre a ingestão de gordura trans e a saúde do cérebro, mas elas devem sim ser evitadas, pois há evidências de que elas têm um efeito negativo em muitos outros aspectos da saúde, incluindo então a saúde do coração
e a inflamação. Outros alimentos que você deve evitar são os altamente processados. Esses tipos de alimentos tendem a ser ricos em açúcar, gordura trans e sal. E então vão incluir os alimentos como batata fritas, doces, o macarrão instantâneo, pipoca de micro-ondas e as refeições prontas. Esses alimentos geralmente são ricos em calorias pobres e outros nutrientes. Eles são exatamente o tipo de alimento que vão causar o ganho de peso, o que pode ter um efeito muito negativo na saúde do cérebro. O aumento da gordura ao redor dos órgãos, são as gorduras viscerais, está associado aos danos no tecido cerebral. A composição desses nutrientes, desses alimentos processados, também pode afetar de uma maneira negativa o cérebro e contribuir para o desenvolvimento de doenças degenerativas. Outro alimento importante a se evitar é o aspartame. Ele é um adoçante artificial usado em produtos sem açúcar. As pessoas acabam costumando usá-lo na tentativa de perda de peso ou evitar o açúcar quando tem diabetes. O aspartame é feito de fenilalanina, metanol e ácido aspartico. Essas substâncias, ao serem quebradas pelo organismo, produzem uma química que é conhecida por gerar tumores no cérebro. O metanol, que é encontrado em grandes quantidades nos refrigerantes diet, é uma das químicas mais perigosas. Bastam 30 graus para que o metanol seja transformado em formol e ácido fórmico, que são neurotoxinas que vão provocar então a morte celular e causam danos neurológicos. O ácido aspartico, então, contém algumas toxinas que são neurotransmissores no cérebro e, quando consumidos em grandes quantidades, tornam-se hiperexcitadas, ou seja, vão disparar células nervosas. Apesar dessas descobertas, ainda assim o aspartame é considerado um adoçante seguro em geral se as pessoas consumirem uma quantidade reduzida no seu dia a dia. No entanto, se você preferir evitá-lo, você pode simplesmente cortar os adoçantes artificiais e o excesso de açúcar da sua alimentação. O álcool, quando consumido com moderação, pode ser uma soma agradável em uma boa refeição. No entanto, seu consumo excessivo pode gerar efeitos graves no cérebro. O uso crônico do álcool acaba resultando em uma redução do volume cerebral, alterações metabólicas e interrupção de neurotransmissores, que são substâncias químicas que o cérebro usa para se comunicar. Então, as pessoas com alcoolismo geralmente têm a deficiência da vitamina B1, e isso pode levar a um distúrbio cerebral, que inclui então a perda de memória, os distúrbios de visão, confusão e instabilidade. Um efeito adicional do álcool é a interrupção dos padrões do sono. Beber grandes quantidades de álcool antes de dormir está associado então a uma má qualidade do sono. No entanto, o consumo moderado de álcool pode ter efeitos benéficos, incluindo a melhora da saúde cardíaca e a redução do risco de diabetes. Vale eu te lembrar que esses efeitos benéficos foram observados principalmente no consumo moderado de vinho, sendo indicado uma taça por dia. Agora, então, quais os alimentos que vão ser excelentes para estimular a sua memória? Então, os melhores alimentos vão ser os peixes, as frutas secas e sementes, porque possuem ômega 3, que é o principal componente das células do cérebro, facilitando a comunicação entre elas, então melhorando a memória. Assim também como as frutas, especialmente as frutas cítricas e legumes ricos em antioxidantes, que protegem as células, evitando o esquecimento e facilitando a memorização. Além disso, alguns alimentos são estimulantes e aumentam a concentração, como o café, o chocolate meio amargo, e eles podem ser úteis para facilitar a memorização também. Uma xícara de café da manhã e um quadradinho de chocolate meio amargo após o almoço e o jantar são suficientes. Outro alimento, então, para melhorar a sua memória pode ser o salmão, que ele também é rico em ômega 3 e ajuda a melhorar o desempenho e o funcionamento do cérebro para gravar informações.
As nozes também vão ser importantes porque elas têm ômega 3 e vitamina E, que por ser antioxidante evita o envelhecimento das células do cérebro, evitando o esquecimento. Outro alimento importante é o ovo, que contém a vitamina B12, que ajuda na formação dos componentes das células do cérebro, fazendo com que elas funcionem corretamente. Além disso, a gema do ovo tem uma substância que é importante para as funções de memorização do cérebro. O leite também é importante porque contém triptofano, que é um aminoácido que melhora o desempenho do seu cérebro e também ajuda a ter um sono muito mais tranquilo, o que é fundamental para armazenamento das informações. O tomate também está nessa lista porque, além de licopeno, ele é antioxidante e contém uma substância que vai melhorar o funcionamento do cérebro e reduzir o esquecimento. Para que esses alimentos melhorem a sua memória, é necessário que você coma um deles em todos os dias a cada refeição, como por exemplo o leite no café da manhã, uma salada com tomate, nozes e ovo junto com o seu almoço, suco de frutas cítricas com germen de trigo no lanche, salmão no jantar. E se após 3 meses que você enriqueceu a alimentação com esses alimentos, se a sua a memória não melhorar, é importante então que você consulte um médico. E a última dica que eu quero te dar aqui nesse vídeo é que você, mulher, aproveite a sua vida. A menopausa é um momento marcante pelo qual todas as mulheres vão passar. Algumas sentem os sintomas de forma mais intensa, enquanto as outras vivenciam essa fase sem grandes sintomas no seu corpo. Indiferente da forma como você vai passar por este momento, as dicas que eu dei para você aqui em cima são adequadas para qualquer tipo de mulher. Afinal de contas, manter um estilo de vida saudável e exercitar de forma constante o nosso cérebro também nos dá uma melhor qualidade de vida ao longo de toda a nossa jornada. Cada mulher é única, tem uma história e o fato é que ela não precisa conviver com o desconforto do nevoeiro mental e da menopausa de uma maneira geral. Os próximos anos que estão chegando podem ser muito bons, felizes e produtivos. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas para melhorar a sua memória e eu desejo que você viva bem na menopausa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!